Estamos mais uma manhã aqui na Feira de Peixinho. Feira de Peixinho. Aqui está o profeta, não esqueça do profeta. Mensagem que o profeta ele traz tem respaldo nas escrituras, na palavra de Deus. Porque o profeta não vem aqui em qualquer outro lugar com o objetivo de ofender a dignidade e a moral de ninguém. Sei que esse evangelho que eu prego ele não é muito aceito não, mas para o bem da sociedade, da família, se ele não passar a conhecer a verdade de modo algum, ele será não só esclarecido, eu poderá ele abrir a porta do coração dele porque de aceitar Yeshua. Se alguém não falar essa verdade, toda vez ele vai permanecer no engodo, na mentira, no evangelho fascista, no evangelho convencional, no evangelho capitalista. Paulo disse, se alguém vier com outro evangelho que seja anátema. Isso é uma demonstração, uma prova que existe dois evangelhos. O cultural, o fascista, o convencional, mas existe o verdadeiro. Aquele evangelho que foi pregado por João Batista, por Jesus, pelos apóstolos, que o fim deles foi uma cruz, que o fim dele foi uma arena devorado pelos leões, que o fim dele foi uma fogueira, que o fim dele foram a perseguição até a morte. Esse é o evangelho que Jesus é apresentado ou representado pelo caminho estreito. E o evangelho de Cristo, ele veio trazendo salvação a todos os homens. Agora há uma condição, imposto colocado por João Batista: arrependei-vos e convertei-vos. Há uma necessidade do homem se converter e passar por uma regeneração. Portanto, meu amigo, a oportunidade é essa, porque o verdadeiro evangelho não veio para acusar ninguém. O verdadeiro evangelho veio como aquele que eu já falei com o temão pregado pelos apóstolos, por Yeshua, por João Batista, por Filipe. Quando o superintendente de Gadara vinha lendo a Bíblia, ele não entendia. Aí o Espírito de Deus trasladou Filipe para perto do superintendente. Aí estava lendo lá Isaías a respeito da ovelha muda, o levado ao matadouro. Aí Filipe pergunta a ele, tu entendes o que lê? Ele disse, como posso eu entender, se não tem quem me ensine a verdade, eu me esclareça. Então, o que eu faço aqui, meu amigo, de bom coração, todo aquele que entrar nesse caminho de falar o evangelho verdadeiro, vai ser perseguido, vai ser odiado, vai ser discriminado. Meu amigo, não é fácil. Nós não estamos aqui, não é no Irã. Nós não estamos aqui, não é em outros países muçulmanos, na Nigéria, no Sudão, no Marrocos e tantos outros países que perseguem os cristãos, matam os cristãos. Nós estamos aqui no Brasil, gozamos dessa liberdade, entre aspas, na Constituição. Agora eles querem ouvir um evangelho do oba-oba, um evangelho convencional, aquele que satisfaz o ego. Aquele cara que gosta de vestir uma saia, que gosta de ficar de costas, receber um pênis num ano na boca, aquele cara que gosta de matar, de esquartejar, mentiroso, adúltero, depravado, imoral, ele vai querer ouvir um evangelho, meu irmão, que é macio. Tem aquele amaciante que dá um cheirinho na roupa, né? A diferença é que o maciante deixa o cheiro confortável, mas o evangelho convencional não deixa cheiro nenhum. O cara vai permanecer todavia no erro, de mão dada com esse mundo que já foi condenado lá após o pecado de Adão. Deus disse para Adão, maldito é a terra por tua causa. Então, meu prezado amigo, se você ignora, não aceita esse evangelho, não é obrigado. Você, quando foi criado por Deus, você foi adotado de livre-arbítrio. Então Jesus disse assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, é uma decisão sua. Ele coloca dois caminhos, o caminho estreito e o caminho largo. Você que escolhe, a vida ou a morte. Existem países por aí que já criaram lei que não podemos mais pregar no que eu vou falar aqui hoje. Romanos capítulo 1.
Coríntios, 1 Coríntios 6:9. Aqui fala, mas se você falar, você está arriscado perder a sua vida, a vida da sua família. Eu sei o que eu sofro. Me persegue, me maltrata, me calunia. Querem me matar todos os dias. Aqui se tornou uma China para mim. Onde eu chego, eu sou conhecido como marginal. Eles querem mudar a verdade lá em Romanos capítulo 1, em mentira. Por conta de quê? Do Evangelho. Pelo Evangelho transformador, aquele que ele morreu um dia na cruz. A Bíblia fala em João capítulo 1 que ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o mundo viu a sua luz, mas ignorado, desprezado. Vivemos nesse século 21 e temos os mesmos ideologias do tempo de Noé, Sodoma e Gomorra. E o diabo, por sua vez, que já foi derrotado, perdeu seu lugar de origem. Na cruz, Jesus, ele cumpriu a lei. O diabo ficou de quatro diante dele e ele pegou a chave da morte do inferno. Ele diz: todo o poder foi me dado no céu e na terra quando ele ressuscita. Nós não tínhamos nenhum direito. Estávamos predestinados à condenação, à morte eterna. Mas os judeus, que eram os convidados, que foram elegidos por eleição, rejeitaram, não creram. Sabe por quê? Porque tudo foi traçado por Deus. Na época que Jesus nasceu e veio, e no seu ministério público, ele estava sob o governo imperial de Roma, que oprimia o povo. Então ele esperava um monarca nascido de um rei, um guerreiro, que pudesse libertar ele daquele jugo romano. Mas se ele viesse, Jesus viesse e Israel não estivesse nessa condição, o que seríamos de nós? Mas como os judeus estavam, né, irmão? Sofrendo, subjugado por um governo tirano. Então ele queria o quê? Ele ignorar o que Isaías falaram. O que Isaías deixou escrito a respeito do verdadeiro Messias. A nossa felicidade, porque a época, o tempo que Jesus veio, ele estava sob esse jugo, então ele ignoraram. Então a salvação, a Bíblia diz que os convidados não vieram, então todos quantos? Catador de lixo, catador de papel, ladrão, assassino, todos que pertenciam à nacionalidade gentílica, que não tinha nenhum nesse direito, que a salvação nós estávamos no segundo plano, e damos graças a Deus. Chegou até nós, e a Bíblia dele é em Éfeso, e ele derrubou a parede, o muro que fazia a separação. Era uma inimizade entre os judeus e os gentios. Até porque os deuses, a ideologia, tudo era o contrário de Israel. É o que eu quero dizer, meu amigo. Quando Deus diz a Abraão, toda a nação seria abençoada por meio. Jesus veio dessa linhagem aí. Então a salvação, ela veio também, não só para os judeus, mas para nós. Tinha que haver uma rejeição da parte dos judeus, para que a salvação chegasse até a nós. Tudo projetado por Deus. Hoje não é de se ignorar, o homem rejeita, o homem não quer ouvir, né? Porque estamos vivendo nos tempos difíceis. O tempo sempre foi difícil, desde a partir do momento que Adão pecou. Deus lança agora uma maldição sobre Adão, de morte. Amaldiçoa a terra por conta do pecado, da prevaricação. Ele escolheu a morte. E a Bíblia diz que por ele entrou o pecado e a morte sobre todos os homens, porque os homens amaram mais as trevas do que a luz. Mas existe um Cordeiro de Deus, que ofereceu a sua vida, morreu numa cruz, não está mais na cruz, para nos absolver, para nos garantir não só a oportunidade, mas esse direito de ser chamado Filho de Deus por adoção. Ele não está olhando o tamanho, a largura, a cor do teu pecado. Ele não quer saber se você é ladrão, assassino, gay, lésbica, mentiroso, injusto. O que ele quer que na verdade é que você abra o seu coração e se arrependa e reconheça que precisa dele. E a Bíblia diz assim: a condenação é essa, porque não creram
no unigênito Filho de Deus. Após o pecado, o homem ficou totalmente desprovido da comunhão de Deus. O homem não quer mais saber de Deus. Paulo traz a borda lá em Romanos, no capítulo 1. Amém, meu querido? Que mudaram a verdade em mentira. Aí sai aí apresentando a condição moral, espiritual, social, da sociedade do mundo em geral. Mudaram a verdade. Os homens agora não querem mais saber mais de Deus. Movido pelo espírito do erro, começou agora homem, se deitar homem com homem, mulher com mulher. Aí começou agora, quanto mais que a sociedade crescia, a idolatria também. Quanto mais que a sociedade crescia, a injustiça também. Quanto mais que a sociedade crescia e ia se evoluindo, as injustiças, a matança, o prazer de derramar sangue, de esquartejar, de explorar o seu semelhante. Tudo isso por conta de um homem que por ele a Bíblia diz que entrou o pecado no mundo, mas por um mais habilidoso entrou a remissão, entrou a reconciliação. E Paulo fala no mistério da reconciliação. Se você quer se reconciliar com Cristo, com Deus, se você não quer ser um componente, se você não quer ser um que esteja também na fila desse caminho largo, que ele poderá levar você à condenação eterna, ao lago de fogo, à morte eterna, saia desse mundo, abandone esse mundo. Não é fácil não, mas Jesus garante um mundo melhor do que esse. Um mundo onde não haverá cemitério, não haverá casa funerária. Um mundo onde não haverá injustiça, discriminação, preconceito. Um mundo onde você não vai ver na sua cidade ladrão. Um mundo onde ele vai criar, não vai existir político corrupto, omisso. Um mundo onde você não vai ver cego, nem um cadeirante, nem um hospital cheio de pessoas cancerosas. Você não vai encontrar nenhum cemitério. Você não vai ter mais aquele medo de sair de sua casa para não ser assaltado e ser assassinado. Você não vai ter mais aquele cuidado de botar câmera na sua casa. Você não vai precisar botar mais câmera. Você não vai precisar botar uma cruz no percurso, confiando que aquela cruz poderá livrar você dos assaltantes, dos criminosos, que também, por sua vez, tem a oportunidade de se arrepender, ser perdoado. Agora, se permanecer nesse caminho, amando essas coisas, amando o que no mundo há, o que é que o mundo tem para nos oferecer? Absolutamente nada, porque ele já foi amaldiçoado. Portanto, a oportunidade é essa, meu amigo, de você aceitar Jesus Cristo, de você querer mudar essa condição de condenado para absolvido. A oportunidade é essa. O tempo está chovendo, pouco, mas está chovendo. Estou tentando aqui dar uma rápida introdução, né? Que o diabo, a Bíblia diz que Jesus disse que a porta do inferno não prevaleceria contra a igreja. Ele se levanta, ele não gosta, nem odeia, meu irmão. E você vê lá onde eu moro, na Rua dos Calçados, do Brasil. Meu irmão, o cara chegou na minha casa, estourou o meu cano, que reza no Código Penal brasileiro que 163, que só quem pode mexer ali sou eu. E ali esse 163 traz um tipo de condenação, isso é uma infração. Mas o cara não se ligou, fiz uma filmagem, ele deu tchau. Isso é uma pura realidade, porque quem manda aqui nesse país é o tráfico. São os terroristas. Bota a lista na minha frente, fica me esperando para me matar, me marcando, me caluniando. É porque Deus está comigo. Se Deus não estivesse comigo, meu irmão, eu não estaria aqui não. Eu estava, chamei a Compesa, eles foram na minha casa, arrombaram meu cano, botaram da maneira dele, a minha água, como não chega aqui, só a graça. Estou pensando como é que vai ser. O de cima fez agora um cano grosso lá, botou lá. Mas cadê que eles foram na casa dele? Na minha estão me marcando. Eu chamei a Compesa e o cara não quis ajeitar, ele disse que não encontrou nenhum defeito e tal. Mas ele disse a mim assim, até que eu poderia fazer, irmão. Mas se eu fizesse, esse cara tudo vai cair em cima de você. Vai na Compesa. Então lá, eles podem fazer. Eu na minha casa que tenho um direito que a lei me coberta, não posso. Veja como está o nosso país.
Veja as injustiças aí, um delegado apareceu na televisão, acho que por meio das minhas pregações, ele disse aqui que mano, não é o crime não. Até aqui ele não provou isso ainda, nem ele, nem secretário, nem governo, nem ninguém. Não sou contra as autoridades não. As autoridades foram constituídas por Deus para o nosso bem, mas é o contrário. Quando a gente precisa dele, ele não aparece. Dá as costas. Mas que Deus tenha misericórdia do nosso país. Sempre eu dizia em minhas pregações que Deus está de olho no país, no nosso país. Pode esperar que eu estou dizendo, não sei quando. Deus mostrou uma grande multidão de gafanhotos que invadiu o Brasil. E quem estava por trás disso? Lúcifer, a estrela da manhã. O sol escurecia, uma voz me dizia, aqui é o Egito. Depois disso, entre outras coisas, Deus disse a mim há muitos anos que uma bomba nuclear estaria apontada para Recife. Eu vi por 3 revelações e ela explodia, não ficava nada, tornava assim em pó, em cinza. Que Deus nos ajude, meu irmão. Eu tenho família, eu tenho parente. Só quem pode mudar essa situação, reverter, somos nós. Deus nos deu a oportunidade a Nínive, que o rei vivia, quando ele ia por uma guerra, aí quando ele vencia, prevalecia, ele tinha o prazer de vazar os olhos do rei, cortar a cabeça dele, colocar e fazer uma pirâmide de todo o rei que ele vencia, cortava os polegados dos dedos, e Deus estava calado. Deus poderia ter acabado com aquela sociedade, com aquela cidade, mas Deus mandou um profeta, Jonas. Aí Jonas disse a ele agora, aí, Deus mandou dizer a vocês, ô cidade assassina, e os dias de vocês estão contados. Agora tem uma coisa, se vocês reverter, mudar, se arrepender, Deus também se arrependerá de fazer esse mal. Quer dizer, Deus mudará de atitude. E eles, quando tomaram foram informados ao rei, o rei tomou conhecimento que se tratava de um profeta hebreu. Aí ele agora decretou um jejum de 3 dias, se vestiu de saco, a cinza, e Deus mudou. O que Deus espera do ser humano é um arrependimento, uma mudança de vida, aquele que João Batista, ele pregava como precursor, e veio preparar o caminho para Cristo. Um arrependimento, uma regeneração, que essa pessoa possa realmente se integrar no Evangelho de Paulo, no Evangelho de Cristo, no Evangelho de João Batista, aquele Evangelho que não é cultural, que não anda de mão dada com o mundo, não anda de mão dada com os maus, com os perversos, não anda de mão dada com o crime. É um evangelho verdadeiro que Paulo disse, condenai as obras infrutuosas das trevas na luz da palavra de Deus. Isso não é entrar no particular deles, não. Isso é um aviso, é uma advertência. Serve até para o bem dele, do pai, da mãe. Quantos morreram nessa ilusão de uma moto, de um cordão, de uma né? Ele chama de uma, tem até um nome usado por ele, de umas novinhas. E muitos têm morrido, perdido a sua vida, o diabo tem tragado. Como dizia Chico Anísio, o verdadeiro Cristo morreu no meio de 2 ladrões, 2 ladrões, fraquinho. Aí eu tinha 2 Cristos, um Cristo verdadeiro e um que era o anticristo. Aí ele começou a dizer, o verdadeiro e o falso que era o anticristo. Aí o cara perguntou, e quem é esse Cristo que se tornou o falso Cristo que é o anticristo? Ele dizendo, o Brasil. Mas Deus pode mudar, vai depender de você. Essa bomba nuclear não está apontada, é para o Brasil, mas não é para o Brasil em geral, é para Recife. E eu vi 3 revelações a esse respeito. Você pode até ignorar. Que quando Deus mandou Noé pregar, eles ignoraram, pai. Riram de Noé, debocharam de Deus, não quiseram saber de Deus, deram as costas para Deus. E hoje não é diferente, não. Hoje o mundo está aí sem querer saber quem é Deus. Quando se fala de Deus hoje aqui, meu amigo, você é tido como perigoso. Falou de Deus, de Jesus, você é um malfeitor, você é um caboeta. Você tem que morrer, tem que sair do cenário. Mas mataram minha mãe, meu irmão, minha irmã. Mataram meu irmão, minha mãe, meu sobrinho, e a mim Deus me assustou. Mas não Deus te pregar, não. Querem me deixar sem água onde eu moro. Essa minha companhia não resolveram nada.
Tá? Ele disse que não encontrou defeito nenhum. Mas ele disse a mim que não fazia com medo dos caras não querer. Ele veio mesmo a mim para querer me dar em mim mesmo, me espancar mesmo. E disse a mim, se a Compesa fizesse na frente da Compesa, ele vinha arrancar todos os canos. Aí eu pergunto, meu irmão, manda ou não manda aqui? O delegado disse que não. Eu não vou dizer o nome dele. Manda ou não manda? Porque dizem que a rede social não é casa sem dono. E aí? Onde eu moro, Rua dos Calçados, 247, Alto do Brasil. CEP 52080141. Tem autoridade ou não? Resolve isso ou não? Eu convido as autoridades que estiverem me assistindo meu vídeo, em vez de estar atrás de mim, me perseguindo, me maltratando, tem pessoas boas, sabe? Mas veja isso aí, governadora. Veja isso aí, secretário de Segurança Pública. Apesar que estamos no meio de uma impunidade, eu sou vítima, mas ainda não deixei de acreditar que Deus pode fazer por meio dele o que eu estou aqui dizendo. Caso contrário, Deus vai agir de outra forma. E vocês sabem qual é a forma que Deus vai agir. Tá aí em pauta já aí. Eu não estou alegre com isso, ao mesmo tempo estou. Que o cidadão de bem aqui vai ficar alegre, não vão arrotar, não vão perseguir cidadão. Ah, não se mete na vida particular dele. O cara não vive informando nada dele. E os caras vivem nessa. Eu saldo, respeito, converso. Ainda vivem me perseguindo, querem me matar, querem invadir a minha casa. Se não fosse a mão de Deus, ele já tinha matado a minha esposa, tinha matado as minhas irmãs, tinha me matado, mas Deus tem me guardado. Muitas delas que vivem na frente da minha casa. Agora eles pararam mão um pouquinho de estar na frente, porque eu sou um muro de árvore. Aí como eles não têm muito acesso dentro da minha casa, eu não sei explicar como é que eles sabem o meu caminho, a minha trajetória. Ele não sabe, eu não sei explicar. O que eu falo dentro de casa, eles tudo ficam sabendo, não sei explicar. Quiseram me matar até por conta de Elon Musk, quando eu pregava lá, ali na Guararapes, mas Deus me livrou, Deus enviou o anjo. Eu ando com chapéu do judeu, nada a ver com a briga dele com o presidente. Eu já usava antes dessa briga. Sou discriminado, ó diabo, eu botar o chapéu. Meu amigo, se não for Deus na minha vida, eu não faço isso, não é para desafiar nem o governo, nem o Estado, não. Eu faço isso porque eu gosto de Israel. Eu não sou obrigado a não gostar como eles não gostam. Mas bom, a pregação aqui é essa. Que Cristo veio ao mundo. Estou dizendo isso. Estou mandando ninguém aqui espancar ninguém, não estou mandando ninguém aqui fazer mal ninguém. Eu estou pedindo aqui que a gente lá, veja lá, na minha área, estão botando lixo demais na frente da minha casa. Eles sabem o lugar onde tem ponto, mas não bota na frente da minha casa. Para querer me provocar. Meu irmão, se eu for contar minha história aqui, olha, não vai dar tempo não, mas vamos pregar o evangelho. Que Deus nos ajude, que Deus possa me guardar e me livrar, mas não vou me intimidar. Não sou bravo. Mas para pregar a palavra de Deus, meu irmão, não vou ter meu inferno, não. A verdade é essa mesmo que eu prego. Vou pregar, vou continuar pregando. Não vou encruzar os braços, não. Se chover, eu paro. Então vou virar a câmera aqui. Não, meu amigo. Essa é a oportunidade, viu, meu amigo? Já estamos um pouquinho tarde por conta da chuva. Estamos dando um tempo ali para a chuva pegar aqui e vai-se embora. Isso aqui é um similar, não aguenta água não. Um pouquinho de água é chão. Eu prefiro não queimar o meu objeto, dá um tempo. Mas eu não vou deixar de estar na quinta-feira não. Eu tenho o maior prazer, o maior amor de pegar as pessoas e muitas das vezes não dá atenção, não quer ouvir, tem raiva. Se organiza, dá de mão dada para querer me arrastar, me desovar. Mas não vou deixar de pregar não, sabe por quê? Porque Deus não vai desistir de você não. E o fator de ele não querer desistir do elemento humano é porque nós somos imagem de Deus. É o que leva a Deus nos amar. Não levou, mas leva, está no presente. E levará no passado. Enquanto a igreja estiver na terra.
Enquanto estiver um pregador aqui na terra, você estará com essa oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Você estará com a oportunidade de sair dessa condição de condenado. Porque como condenado, quando Adão pecara, Deus faz uma maldição agora sobre a desobediência de Adão, sobre o pecado de Adão. Adão poderia ter evitado, mas Adão escolheu a morte. No nosso dia os homens não são diferentes não. Foi por isso que a maldição de Adão passou a todos os homens. Porque os homens passaram a amar este mundo. Os homens passaram a amar a morte. Quem ama a morte, meu amigo, a sua retribuição é o lago de fogo. Quem ama a morte, o seu fim é trágico, é cruel, é desumano. Sabe por quê? Ele não é desumano, mas é cruel. Porque no lago de fogo, meu amigo, só há choro. No lago de fogo só há ranger de dente. No lago de fogo você não terá nenhuma opção. No lago de fogo, meu amigo, você não vai ter essa opção de ir para uma praia, para um piquenique. No lago de fogo lá, você não vai ter uma opção para comemorar o Réveillon, o Natal, o São João. No lago de fogo você não vai ter oportunidade para aplaudir, para assistir a Copa do Mundo. No lago de fogo você não pode comemorar os 15 anos da sua filha. No lago de fogo é um lugar, meu amigo, onde você não terá um shopping, onde você não terá uma cerveja, onde você não poderá comemorar os seus 30 ou 20 anos de casado. No lago de fogo, meu amigo, você não terá opção para nada. A Bíblia afirma que lá é um lugar onde há choro e ranger de doente. Você não poderá ir para a praia, você não poderá ir, meu amigo, para o cinema, para o teatro. Aí, é feira, YouTube. Estamos aqui trazendo uma palavra de reconciliação, trazendo uma palavra e avisando que este mundo está chegando no fim. Assim como foi no dia de Noé. Você pode para refletir. Noé pregava que aquela primeira geração seria destruída com o dilúvio, com água, mas ninguém creram. Ficaram rindo daquela guerra, ele debochava dele. Só Deus sabe o que eles faziam com aquela família. Mas Noé não desistiu não. Noé permaneceu firme na convicção de que o Deus tinha dito a ele que aquela geração, aquela primeira, seria destruída com água. Ele não queria, zombava, desprezava, mas Deus estava todavia com a mão enquanto Noé não terminava a arca, enquanto Deus não tivesse dado a oportunidade para que ele se arrependesse, o dilúvio não viria, para que acontecesse aquela destruição total. Era preciso que a arca estivesse todavia pronta. E Deus deu um prazo de 120 anos para que o povo se arrependesse. Porque era o prazo justamente em que a arca seria construída. O homem racional. O homem que era o representante de Deus na terra. Não obedeceu a voz e o chamado e a advertência de Deus. Os animais que é irracional. Os animais que foi criado diferente do homem. Os animais foram e obedeceram a voz de Deus, o chamado de Deus, e os animais agora entraram na arca. Mas o ser humano, que é a semelhança de Deus, não quis saber de Deus. O homem que foi criado por Deus, a sua imagem, desprezou o perdão, desprezou a vida. E no nosso dia não é diferente não. O homem tem desprezado o perdão, o homem tem desprezado a vida, o homem tem desprezado a Deus, o homem tem desprezado a graça de Deus. Ele despreza por quê? Porque ele passou a amar as coisas deste mundo. O homem tem prazer de amar o adultério. O homem tem prazer de amar a fornicação. O homem tem prazer de amar e derramar sangue. O homem tem prazer em amar e mentir. O homem tem prazer em amar e roubar. O homem tem prazer em amar e ser um feiticeiro. O homem tem mais prazer e tem mais tempo de adorar este mundo e ao diabo. Mas não tem tempo, não abre espaço no coração dele para que ele possa ter comunhão com Deus. Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Enquanto não existia uma solução
na parte do homem para com Deus. Deus agora constitui Jesus Cristo para morrer em morte de cruz por o seu pedido, para nos oferecer o perdão, para sair desse mundo que vem se acabando e a sociedade não está vendo. Esse mundo vem se acabando, meu amigo, aos poucos, mas os homens são tão cegos por este mundo. Os homens têm um coração voltado para este mundo, que não tem percebido o que vem acontecendo nesse mundo. Tudo está aí organizado para que o anticristo, o governo mundial, venha assumir este mundo. E quando o governo mundial ele vier governar esse mundo, você não vai ter mais essa oportunidade. Você não vai nem ver mais nenhum crente, nem a igreja mais na terra. Porque ele vai se levantar com tudo quanto que é chamado de Deus. Então, portanto, meu dia, meu amigo, o dia da aceitação desse povo é hoje. Não deixe para amanhã. Terminou. Me ligou pra mim. Amanhã pode ser muito tarde. A morte ela não avisa. A morte não leva somente pobre, não. A morte não leva catador de lixo, catador de papel, não. A morte leva preso, leva branco, leva milionário. A morte leva trilionário. A morte, meu amigo, ela não marcha data, não. Ela chega sem avisar. E quando a morte chegar na sua vida, a morte chegar na sua porta e bater, você não poderá comprar a morte. Você não poderá enganar a morte. Você não poderá dizer para a morte que não vai. Você não vai poder dizer para a morte que ela não tem nenhum poder sobre você. Porque a morte, ela não alisa, ela não brinca. A morte, ela não vem enquanto é de mão vazia, não. A sua oportunidade de se arrepender, a sua oportunidade de deixar Jesus morar no seu coração. Ele quer mudar a sua vida. Ele quer entrar no seu coração. Ele quer fazer morada na sua vida. Agora o pecado. O diabo, que é mentiroso, pai da mentira. Olha, Roberto. O diabo é pai da mentira, é mentiroso. Ele vai trabalhar 12 horas, 24 horas, para que você todavia permaneça nesse mundo cruel, nesse mundo mau, que não tem nada para nos oferecer. Só que tem para nos oferecer é Jesus Cristo, o melhor amigo do homem. Não perca, não tire isso da sua mente, do seu coração, é Deus. Você nesse mundo aqui não tem amigo, não. Já dizia o salmista Davi, o melhor amigo meu levantou o seu calcanhar contra mim. E Jesus disse, olha, eu só pisei no lagar. O melhor amigo do ser humano é Deus. Ele morreu por nós. Ele nos faculta a oportunidade de você não só ouvir, mas que você possa entender a mensagem da palavra de Deus. Que você possa deixar no seu coração que o diabo é pai da mentira, o diabo é mentiroso, o diabo é enganador. Muitas das vezes as pessoas ignoram o que eu prego, mas eu não estou aqui acusando ninguém. A Bíblia diz que o acusador é o diabo, é Satanás. Ele tem prazer de ver o cara cego, ele tem prazer de ver o cara numa cadeira de roda, ele tem prazer de ver o cara ser atingido pelo câncer, ele tem prazer de ver o cara perder o seu negócio e de água abaixo, ele tem prazer de ver o cara na miséria, ele tem prazer de ver o cara sem nenhum prestígio desse mundo. E o Espírito Anticristo também tem atuado neste mundo, cometendo injustiça. E eu quero dizer uma coisa, amém, minha irmã? Irmã, Jesus está voltando, te prepara. O único meio de você preparar para se encontrar com Ele, sem ser por Ele condenado, sem ser por Ele chamado para prestação de conta, é você mudar a sua vida, é você se regenerar, é você nascer de novo. Vinde a mim todos vós que estás cansado e oprimido, não tire a sua vida. Meu amigo, não procure maltratar os animais, não procure maltratar a sua esposa, não procure maltratar os seus filhos, não procure maltratar o seu marido. Seja fiel à sua esposa, seja fiel ao seu marido. Você ganha muitas coisas com isso, porque lá no céu você vai passar a ser conhecido. Até então você não é conhecido lá no céu, porque você continua o que é inimigo de Deus. Capítulo 5. Capítulo 5 e versículo 1 diz: o homem que ama este mundo, ele não goza paz com Deus. Se ele não tem paz com Deus, ele é o quê? Ele se tornou inimigo de Deus. Agora Deus não se tornou inimigo do homem, não. O prazer do homem é que todos chegam pelo conhecimento da verdade. Agora nossos pecados, as nossas escolhas, assim como aconteceu com Adão, é que faz com que a gente não goze de comunhão e paz com Deus. Vivemos num mundo de uma verdadeira apostasia, assim como foi no dia de Noé.
A nossa sociedade no pleno século XXI não mudou em nada, continua a mesma coisa, a ideologia é diferente, mas a maldade é a mesma. Ele está te convidando, ele está mostrando por meio da igreja, por meio da Bíblia, que o inferno existe. Ele está mostrando o abismo que está no teu caminho, na tua frente, e você não está vendo. O diabo do prazer, a Bíblia diz que ele trabalha 12, 24 horas para matar. É o trabalho do diabo, é esse. Jesus disse que ele é matador, Jesus disse que ele é assassino, Jesus disse que ele é enganador, Jesus disse que ele é mentiroso, Jesus disse que ele é acusador. É o contrário de Jesus. Jesus não acusa. A Bíblia diz que ele disse: eu não vim para condenar o mundo, eu vim para que o mundo por ele fosse salvo. O que é que você espera? A salvação você não vai conquistar, não é pela sua origem. A salvação você vai conquistar pelo fator de você passar a crer que ele é o Senhor, é Salvador, que ele veio em carne. João disse: todo aquele que não crê que ele veio em carne, meu amigo, não está nele, e nele e de modo nenhum poderá estar. Passa a crer nele. Como é que você poderá crer nele e conquistar o perdão e a salvação? Existe uma condição, é você crer como diz a Escritura. Você tem que repudiar este mundo, você tem que repudiar o prazer de matar, você tem que repudiar o prazer de adulterar, você tem que repudiar quem gosta de vestir uma calcinha e uma saiazinha. Essa é a condição, é do cara odiar as coisas desse mundo, aborrecer. A Bíblia diz: ninguém pode servir a dois senhores. Você tem que servir a Deus ou a mamão. Você não pode servir a Deus e ao mundo ao mesmo tempo, não, porque não há comunhão entre as trevas e a luz. O que é as trevas? As trevas, ela é tudo aquilo que você faz ao contrário da vontade e da lei moral e da lei natural de Deus. É o pecado que o homem foi atingido lá no Éden. E esse pecado tem arrastado o mundo para o lago de fogo. Esse pecado tem levado o mundo a ignorar a existência do Eterno, do El Salvador, do El Criador. O pecado tem obscurecido a mente do ser humano, para que o homem ele não venha entender, porque existe um que é o oposto de Yeshua. Ele trabalha para matar, para roubar, para destruir. Jesus trabalha para dar vida. É diferente. Quando o cara vem odiar a palavra de Deus, é porque o homem desse, ele está totalmente desprovido de Deus. Não é de se ignorar, não. E hoje o homem tem mais atenção, abre mais espaço para esse mundo, para o alcoolismo, para as drogas, para o assassinato, para o adultério. A Bíblia fala lá em Gálatas, Paulo descreve as obras da carne. E quais são as obras da carne? É adultério, é fornicação. É a fornicação, é a mentira. Meu amigo, essas coisas tem separado o homem de Deus. Porque o que separou o homem de Deus foi o quê? Foi o pecado de Adão. E quando Adão peca, agora o pecado dele atingiu toda a esfera do lado humano e do lado. Meu amigo, aquele lado que nós conhecemos, como os animados, como o sol, como as estrelas, asteroides. Tudo foi atingido pelo pecado de Adão. Ele não tem vida, mas foi também atingido. Tanto é que Pedro fala que nos últimos tempos, quando tiver tudo consumado, o céu e as estrelas, o sol, a lua, pegarão fogo. Assim, meus irmãos. E o que é que você está esperando? Não adianta você fazer um banco. Não adianta você fazer uma morada lá nas estrelas, não adianta porque não tem condição na Lua, em qualquer outro planeta, porque ele lá vai cair. Ele disse: se você fizer a sua morada lá em cima,
De lá eu te derrubarei. Há a possibilidade sim de o homem fazer a sua morada lá em cima. Mas de lá você vai cair. Não há banco, não há dinheiro. Nada poderá livrar o homem daquele dia. Quando tudo for consumado, quando for lançado as 7 pragas, 7 selos, as 7 taças, ninguém escapará da ira de Deus, da justiça de Deus. Mas Ele está convidando a todo que chegue ao arrependimento. Arrependemos e convertemos e cremos no Evangelho. O único meio de um homem escapar da justiça divina é Yeshua. É aquele que morreu na cruz e que não está na cruz. É aquele que foi sepultado e não está mais na sepultura. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Como se atenta para uma tão grande salvação? É um indivíduo deixar de matar, é um indivíduo deixar de roubar, é um indivíduo que gosta de vestir uma calcinha, uma saiazinha, é um indivíduo que gosta de esquartejar e matar, e ele reverter esse quadro na sua vida, esse prazer que ele tem de adulterar, de espacar a esposa, de espacar os filhos. Aquele tipo de pessoas que não respeita os animais, que tem relação com o animal, que mata os animais, maltrata os animais. A Bíblia diz que os animais foi criado por Deus para que o homem cuidasse dele. A Bíblia diz que o justo, ele cuida dos seus animais. Os animais foram criados para o homem cuidar dele. Não para maltratar e matar os animais. Tudo que nós fizermos de bom, de ruim, nós iremos prestar conta diante de Deus. Há um tribunal. Esse tribunal já começa por aqui, que é a nossa consciência. Quando se fala a palavra de Deus, a palavra de Deus diz que ela é a espada de 2 gumes. Você é um cara ímpio, mas a espada, a palavra de Deus, ela vai até você. E você sente o que você está errado, e você sente o que você não deve fazer. Você permanece no erro porque você quer. Você vai para o inferno, para o lago de fogo, porque você quer, pela sua escolha. Mas há uma solução. E essa solução, há 2000 anos atrás, ele nasceu numa manjedoura. Há 2000 anos atrás, ele cumpriu a lei. Há 2000 anos atrás, ele pegou o que era contra nós, que era a lei que gravou na cruz. Lá, 2000 anos atrás, ele recebeu todos os nossos pecados sobre ele. Lá na cruz ele deu para do Pai, tudo está consumado. Satanás que trabalha 24 horas para trazer você enganado. Satanás que é sádico, mentiroso, tem prazer no sofrimento humano, tem prazer de ver o cara cego, tem prazer do cara perder as suas pernas. O diabo tem prazer de ver a pessoa. Meu amigo, todavia no hospital gemendo. Esse é o prazer do diabo, acometido por uma enfermidade incurável. O prazer do diabo é ver você na miséria. O prazer do diabo é ver você perder sua família. O prazer do diabo é você se divorciar sem nenhum motivo. O único motivo legal que o homem pode deixar sua mulher é por meio do adultério. O prazer do diabo é ver o cara, todavia, meu amigo, gozando deste mundo que não tem nada para nos oferecer. É o caminho largo, Deus nos apresentou, é o caminho estreito. No caminho largo não há regra. No caminho largo você pode fazer de tudo. No caminho largo você é exaltado. No caminho largo você é preservado. Enquanto não chegar a lei da semeadura. Nesse mundo, o homem tem escolhido o caminho errado. E esse caminho é largo, errado. Ele vai conduzir você o que é o lago de fogo, a segunda morte. Aonde você lá não terá mais lugar de saída. Você não terá mais opção para ir para um shopping, para um cinema, para uma praia. Lá você não poderá ir para um campo de futebol. Lá você não poderá usufruir da rede social. Lá você não poderá usufruir de uma cerveja. Lá você não poderá usufruir de um bom vinho. Lá você não poderá usufruir mais da sua riqueza. Lá não é lugar em que você terá mais o direito a uma opção de escolha. Aqui, de conforme a sua origem, você ainda tem uma opção.
a que você quiser, de segundo a sua origem. Você pode ir para um cinema, para um teatro, um shopping. Você pode sair com a sua família para o interior, para a Europa. Você pode sair daqui para qualquer lugar de conforme a sua origem. Mas lá no inferno, o seu status não vai falar mais alto. Lá no inferno, no lago de fogo, a sua riqueza, as suas amizades, o seu status. Lá não haverá uma sala de custódia. Lá não haverá nenhum assassino, nenhum corrupto coordenando o novo céu e a nova terra, não. Aqui não é uma palavra, como ele diz, de discurso de ódio, não, está na palavra de Deus. Se a palavra de Deus é um discurso de ódio, é porque o diabo, ele sabe que a verdade, ela liberta o homem. O que pode libertar o homem é a verdade. O que faz com que o homem seja liberto é que o homem ouviu a verdade, ele abriu o coração dele. Ele agora passou a repudiar nesse mundo que está em um caos. Vivemos um verdadeiro caos. Vivemos uma verdadeira apostasia. Ninguém se entende, ninguém se ama. Não há mais amor. O amor, ele está decrescendo. A falta de temor de Deus, ela vai aumentando. Enquanto o amor vai decrescendo, a falta do temor a Deus vai aumentando. Mas eu quero te chamar a tua atenção, meu amigo, que ainda há uma oportunidade, uma solução para você. Enquanto a igreja estiver aqui, enquanto você estiver com vida, e se você morrer nessa condição, você não será mais aceito, não haverá mão mediador. Jesus Cristo não estará mais com as mãos abertas e estendidas. Ele não será mais o teu Senhor, o teu Salvador. Ele não poderá fazer mais nada por você. Infelizmente, ele não olha para esse mundo com alegria e nem com ódio. Sabe por quê? Porque ele veio para este mundo para resgatar o pecador. E esse pecador, ele pode ser o que for. O pecador pode ser um ladrão, pode ser um assassino, pode ser um traficante, pode ser uma gay lésbica, um gay, ele perdoa, ele transforma, ele liberta. Você pode dizer para mim, irmão, será que para mim há solução? Ainda há solução? O diabo diz que não. O diabo bota no teu coração e na tua mente e para você não tem mais gente não, porque você matou, espartejou. Mas ele tem. Jesus morreu para o irmão, Jesus morreu para o doente, Jesus morreu para todo aquele que crê, que passa a crer que ele é o Senhor e Salvador. Ele disse a certa ocasião que ele não veio morrer para o bonzinho, não. Aquele cara, irmão, que a Bíblia fala no capítulo 23 de Sabateu, aquele cara que gostava de andar pelas praças da cidade vestido de branco, andava tão humildemente, tão mansamente, mas por dentro dele era um sepulcro caiado, podre. Ele se apresentava mansinho. Então eu quero apresentar essa ilustração para dizer que essas pessoas que se acham bom, que nunca matou, que nunca adulterou, que nunca fez nada, ele se acha que já é o suficiente para morar no céu, não. O pecado de Adão atingiu a todos nós. O pecado de adulterar, de matar, de roubar e outras coisas mais. Você será julgado. A condenação não é essa. A condenação é o fator de você rejeitar a graça de Deus. A condenação é essa. Porque não acreditaram, não aceitaram o Filho de Deus. Tudo isso aí você vai ser acumulado no livro das obras e você vai ser condenado. E o que vai determinar o seu sofrimento e o lugar de sofrimento no lago de fogo são as suas obras. Degue a dar xerigue a fogo. Portanto, meu amigo amor diz que vai chegar um tempo onde você vai procurar um pregador. Vai chegar um tempo que você vai correr para um lado e para outro em busca de uma igreja, em busca de um pregador. Mas você não vai encontrar mais um pregador. Você não vai encontrar mais aquele que você diz que incomodava você, que você odiava ele para o seu bem, que você não queria saber dele, que você arquitetava o meu para matar ele, para assaltar ele. Você vai procurar um dia esse pregador que tem incomodado você e você não vai achar ele mais. Porque o tempo da graça passou. Você vê quando Noé pregava, quando chegou o tempo determinado da construção da arca, quando Deus abriu as torneiras do céu e começou a chover. Foi agora então que os homens agora acharam que aquele momento era propício de eles se arrepender. Mas eu quero te dizer uma coisa. Mas foi tarde. A Bíblia diz que a porta da arca foi fechada por fora. Deus tem um tempo, Deus tem um seu limite.
Deus dá tempo, mas Ele tem o seu limite. A graça não é diferente não. No que se trata da construção e da pregação de Noé. Há um tempo. E Deus espera você. Ele está de braços abertos. Ele está te convidando, está te chamando. Você pode ser o que for. E a mim, meu amigo, não deixa o diabo ganhar a sua alma, não. O trabalhador do trabalho do diabo é esse, o amigo da galinha. O trabalho do diabo é enganar você. O trabalho do diabo é manter você nessa condição. O trabalho do diabo é manter vocês, meu amigo, sem ter nenhuma vontade, nenhuma de conhecer o dom, de conhecer o poder, de conhecer a transformação, a regeneração, o perdão que Ele oferece a todos nós. É muito mais prático você aceitar um convite para ir por uma praia de nudez, quem gosta. É muito mais prático você aceitar um convite para ir para um campo. É muito mais prático você aceitar um convite para assistir um filme pornô. É muito mais prático você aceitar um convite para matar, quem gosta. Para derramar sangue, quem gosta. Enquanto o homem está envolvido com este mundo, enquanto o homem está enganado pelas ações diabólicas de Satanás, que é um ser invisível, que ele não revela a sua verdadeira identidade. Quantas pessoas já não partiram de ontem e hoje para o inferno onde muitas pessoas ignoram, muitas pessoas dizem que não existe, mas foi o que mais Jesus falou, foi no inferno. É isso que nós estamos aqui pregando, porque existe perdão, porque existe salvação, porque existe absolvição, é porque existe o inferno. O inferno é o que? É uma porta para a pessoa depois ir para o lago de fogo. É diferente do inferno, mas Jesus não quer que você vá não. Jesus quer te perdoar, Ele quer entrar no teu coração, Ele quer fazer morada na sua vida, Ele quer transformar você nessa manhã. Tire o seu coração desse mundo. Não coloque o seu coração no bem material, não. Porque Salomão disse que tudo aqui é vaidade e tudo passa. Com todo respeito a Silvio Santos. Quem foi Silvio Santos? Morreu rico. Ele levou o quê? Nada. Isso aí é o que o salmista diz. Isso aí é o que Salomão, ele já dizia. Tudo aqui é passageiro, o homem não leva nada. Tem aqui uma música mudando que diz aqui, da vida eu não levo nada. Nada aqui. O fim de todos nós, sabe onde é? No cemitério. O fim do orgulhoso. O fim do injusto. O fim do explorador. O fim daquele que gosta de matar. O fim daquele que gosta de derramar sangue e não tem prazer de ouvir a palavra de Deus. Aquele que, para agradar o sistema, ele procura perseguir o pai de família. Aquele que procura agradar o sistema para matar o pai de família. Eu quero te dizer uma coisa, que Deus está vendo todas as coisas e o nosso país está no alvo e na mira de Deus. Agora eu digo, é porque Deus é sádico? É porque Deus tem prazer em destruir? Não. São as nossas ofensas, são as nossas escolhas que levam a Deus a tomar certas atitudes. Quando Deus envia Jonas da Nínive, porque Deus queria destruir? Simplesmente Ele queria, não. É porque os homens eram maus, perversos. E Deus, Ele não contribui. Deus não está do lado das trevas do mal, da perversidade, da injustiça, do aborto, da pedofilia. Deus não está do lado do cuecão de couro, daquele que gosta de vestir uma saia, daquele que gosta de ficar de costas e receber um pelo no ano e na boca, como está escrito lá em Romanos no capítulo 1, pelo espírito do erro, eles mudaram a verdade em mentira, e mentira, leia lá em Romanos capítulo 1. Aí agora eles mudando a verdade em mentira, ignorando a lei e a ordem natural de Deus. Os homens começaram agora a se casar com outro homem. Os homens agora começaram a morar com outro homem. As mulheres começaram agora a amar outra mulher. Aí Jesus, vendo que ele não queria nada, aí entregou ele às suas paixões. Infâmia. Por meio do espírito do erro que estava operando naquela sociedade. E hoje não é diferente não, meu amigo.
Hoje as coisas não têm mudado não. Os homens não querem mais saber de Deus. Você pode ignorar a minha palavra, porque você não está acostumado a ouvir um verdadeiro evangelho. Você está acostumado a ouvir um evangelho convencional, aquele que você gosta de ouvir, aquele que não vai chegar ao que você faz, aquele que você te ama, aquele que você tem prazer. É de matar, é de adulterar, é de maltratar a esposa, é de você ser insubordinado a seu marido, é você de maltratar os filhos, é você de maltratar os animais, é você que gosta de ter relação com os animais. Agora há pouco na Indonésia foi descoberta um motel, e sabe quem era a mulher do motel? Era uma chimpanzé, era uma macaca. Em resumo, a polícia descobriu na Indonésia, e essa macaca foi levada para os veterinários. Sabe qual foi o fim de tudo isso? Foi que a chimpanzé, a macaca, ficou traumatizada com os homens, tinha medo dos homens, mas com as mulheres se relacionava bem. Que mundo nós vivemos, meu amigo? Os valores revertidos, o que é certo é errado, o que é errado é certo, mas os olhos de Deus estão para aqui. Eu sempre disse há mais de anos que tinha uma bomba nuclear apontada para Marco Zero. E a voz dizia para minha Hernani, quem apontou essa bomba para aqui tinha a mesma natureza de Hitler. E eu vi quando ela explodia que virava tudo de cinza. Não é brincadeira não, você pode rir como fizeram com Noé, mas tem uma bomba apontada para nosso estado, para a cidade do Recife. Quem pediu? Satanás. Aí Deus disse para mim, olha, essa bomba está apontada para aqui, mas não vai ser como o diabo quer não. Essa é a minha colocação. Que Deus está querendo dizer para mim. Tem seu tempo. Foi 3 ou 4 revelações que Deus me deu a esse respeito. Então nós estamos correndo o perigo. Não só o perigo da morte eterna, aquela morte, se a morte chega para você e você continua no pecado, e você continua amando o pecado, e você continua, quem gosta de ter relação anal e oral, isso aí é imoral, é indecente, é impuro. Quando Deus abençoou aquele casamento lá no Éden, Deus disse, crescemos e multiplicai-vos. O homem jamais e a mulher poderia reproduzir se não houvesse um encontro do óvulo com o esperma. Se não fosse uma combinação entre o pênis e a vagina. Nós vivemos numa sociedade hoje promíscua, que não quer mais saber de Deus. É um perigo falar aqui de honestidade, é um perigo aqui falar da palavra de Deus com verdade. Porque eu já fui vítima, já mataram minha mãe, já mataram meu irmão, e mataram meu sobrinho, me mataram contra mim, Deus já me ressuscitou. E até hoje eu sou procurado para ser desovado, porque eu tenho pregado essa palavra nesse estado. Não é brincadeira não. Comigo, você nunca vai ouvir ninguém pregar esse evangelho verdadeiro que eu tenho pregado não. Você nunca vai ouvir, você vai ver uma pregação, uma manifestação de crente com bandeiras, com práticas políticas. Vai pregar o evangelho, aquele que João Batista pregou, pregar o evangelho de uma renúncia, pregar o evangelho do caminho estreito, pregar um evangelho que proporciona sofrimento, e você vai ser perseguido, odiado, você vai ser menosprezado. Amém! Jesus te abençoe, diga amém! Agora, quando eu prego o evangelho do oba-oba, um evangelho sofisticado, moderno, social, aí vem agora o repúdio de Deus. Qual foi o repúdio de Deus? Isaías capítulo 1. Meu amigo, boa tarde, meu amigo Bruno, todos os seus funcionários, Deus continua abençoando vocês, guardando, livrando do mal, dos assaltos. E um feliz domingo para vocês. Então, meu amigo, é isso que nós estamos vendo. São os valores revertidos, os valores trocados. Tudo que o homem escolhe vai definir a sua vida na eternidade. Se eu escolher o caminho largo, vai definir a minha vida na eternidade com ou sem Deus. A nossa escolha trouxe prejuízo para nós e tem trazido prejuízo para nós.
A escolha do homem de amar esse mundo, a escolha desse homem de amar o pecado, amar a idolatria, amar o prazer de matar cidadão, de roubar, amar quem gosta, quem faz sexo anal e oral, aquele que gosta de vestir uma calça, aquele que gosta de botar uma saia, aquele que gosta de derramar sangue, aquele que tem prazer de espartejar, aquele que tem prazer em não poupar o pai de família. Ele vai ser chamado, o livro está lá, a sua biografia, no dia em que você vai se comparecer perante o tribunal de Cristo, mas ainda há oportunidade para você. Ele derramou o seu sangue para perdoar o assassino, ele derramou o seu sangue para perdoar o gay, a lésbica e o mentiroso. Jesus convida. Eu não tenho nada aqui contra o criminoso, contra o traficante, contra o ladrão, contra o mentiroso, não. Estou pegando a palavra de Deus. Se eu pego a palavra de Deus, é óbvio que a minha intenção, o meu objetivo é que você se converta. Agora só quem pode convencer você é o Espírito Santo. Só quem pode mudar esse seu modo de vida, esse padrão de vida é você. Você que tem que abrir o seu coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir o seu coração, se você deixar que o Espírito de Deus entre na sua vida, haverá uma mudança, haverá uma transformação. Você passará a conhecer quem é o verdadeiro Deus. Você passará a conhecer qual é o verdadeiro objetivo desse sistema. Esse sistema é opressor. Esse sistema não quer beber você bem, não. Esse sistema é enganoso. Quantos já morreram pensando que estava seguro, porque usavam uma pistola, uma arma, estavam no meio dos amigos e morreram com esse moreno, que era chefe do tráfico. Os dedos cheios de ouro, os dedos cheios de ouro, cheios de amigos. O que aconteceu? Arrancaram os dentes dele, levaram o cordão, levaram o relógio, levaram os anéis. Esse é o resultado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Não se iluda com isso, não. O prazer de Deus não é ver o homem condenado. O prazer de Deus não é ver o cara lançado no inferno, não. O prazer de Deus é que você se arrependa. Amós, ele usa uma seguinte expressão: chegará um dia em que o mundo correrá para o lado esquerdo e direito, em busca de uma palavra de Deus, em busca de um pregador. Eles terão fome e sede, fome não de comer alimento, sede não de beber água, mas sede de ouvir essa palavra que hoje é rejeitada. Fome e sede de ouvir essa palavra que hoje é menosprezada. Mas Jesus está com a mão estendida, é o amor de Deus. Ele é tão bom que ele espera por você, ele não vai desistir de você. Enquanto você estiver neste mundo, respirando, ele está trazendo uma palavra de consolo, ele está trazendo uma palavra de reconciliação, ele está aqui oferecendo a oportunidade de você passar a rejeitar, a odiar o curso deste mundo. Se você parasse para refletir contra as injustiças, é a maioria passando necessidade, fome, trabalhando 12 horas para manter um pãozinho melhor. E às vezes perde a moto, às vezes perde o celular, às vezes perde o perdão, às vezes perde a vida. Sabe o que é isso? É o curso desse mundo. É a escolha, é o pecado, é a desobediência, é a prevaricação, é a escolha de todavia permanecer no caminho largo. Aquele que permanece no caminho largo ele não tem esperança nesse mundo. Aquele que permanece no caminho largo, ele não tem paz nem goza de comunhão com Deus. Ele odeia a palavra de Deus. Ele não quer saber da palavra de Deus, porque o coração dele está voltado para esse mundo. E o diabo está trabalhando para estragar a vida dele. O diabo está trabalhando para levar ele para o caminho errado, os caminhos da droga, o caminho da violência. O diabo está levando ele para ele maltratar a esposa, maltratar os filhos. O diabo está levando ela para ser subordinada ao marido. O diabo está levando ele para ele maltratar a fauna e a flora, os animais. O diabo está levando ele para ele ter relação com os animais. O diabo está levando ele para ele fazer apologia à idolatria, à feitiçaria, à pedofilia, à ideologia de ao crime, ao sangue que
dele de cair, a Bíblia diz que a terra abriu a sua boca e ela gritou, ela gemeu, porque ela não foi criada para receber sangue, ela foi criada para produzir, reproduzir, para o ser humano sobreviver sem nenhuma possibilidade de ele adoecer pelos frutos. Hoje os nossos frutos se tornaram em si açúcar, mas o que Deus criou permanece a mesma coisa. Onde se precisa botar inseticida na sua plantação por conta do pecado, antes do homem pecar, não haveria essa necessidade do homem usar inseticida. Não é a maldição que Deus trouxe sobre a terra maldita, e a terra por tua causa. Foi a razão que hoje muitas pessoas têm morrido de câncer por causa da alimentação. Muitos têm morrido de câncer por causa da bebida, do álcool. Mas o homem não quer saber de Deus. O homem só olha para a cruz. O homem só olha o defeito dos outros. Os homens só olham o defeito dos pastores. E nunca deixaram de olhar para a cruz. Se você olhar para a cruz, você vai morrer nesse mundo e não vai obter um perdão. Mas se você olhar para aquele que na cruz não está, se você olhar para aquele que não está mais na sepultura, porque na sepultura não é figura, porque ele é figura de expressão. Ele não está aqui, mas ele ressuscitou dos mortos. Olhe para ele. Se você olhar para Jesus, você não vai encontrar nenhum defeito. Se você olhar para mim, você vai encontrar milhares e milhares de defeitos. Mas o único que morreu por nós não foi a igreja, não foi o pastor. Quem morreu por nós foi Jesus Cristo. Quem morreu por nós foi Yeshua. E ele está convidando. Vinde a mim, meus amigos. Oportunidade, não deixe de, não venda a sua alma por qualquer preço não. O preço de salvação do perdão, Jesus pagou e foi caro e foi alto. Porque quem morreu na cruz dos dois ladrões foi Deus em forma humana. Aquele que nos criou, aquele que nos abençoou, aquele que nos deu esse oxigênio. Ele estava na cruz, mas não permaneceu na cruz. Ele hoje está de dentro de Deus, como ele prometeu lá no Monte das Oliveiras, que ele não deixaria a igreja só. Que igreja seria essa? Essa igreja que não anda de bondade pelo mundo. Que igreja seria essa? Os transformados, os que não têm vergonha, os que não temem de falar a Bíblia com verdade. Que igreja é essa? É a igreja que está escrita lá nos céus. É a igreja que escolheu o caminho estreito. É aquela igreja que foram crucificados numa cruz, foram assassinados numa fogueira, comidos pelos leões. É aquela igreja no capítulo 2 de Atos que vivia em comunhão um com os outros. É aquela igreja que ele não tinha nada, tinha tudo em comum. Não existia injustiça. Estava todos juntos. Essa é a igreja que vai morar no céu, meu amigo. E você não quer fazer parte dela, não. Todo dia sai um pregador na rua pregando. Quando eu não estou, tem outro. Você pode ouvir até pela televisão. Você pode ouvir até pela rádio. Não procure focar nos erros desses pastores, não. Procure focar naquele que morreu na cruz, que não está mais na cruz e que não permanece mais na sepultura. Se assim você fizer, você será bem sucedido. Enquanto eu olho para os defeitos dos outros, esqueço mesmo. E nessa condição o diabo vai ganhando muitas almas. Nessa condição o homem todavia vai endurecendo o coração. Nessa condição todavia o homem não vai querer saber do evangelho. Mas Jesus disse que fazia necessário que acontecessem esses escândalos. Mas uma coisa eu quero que dizer: que haja escândalo no nosso meio, evangelho ou não, Jesus permanece o mesmo. Ele está com a mão estendida, ele está te convidando. O sangue dele não foi anulado, nem o sacrifício dele por causa do erro dos homens, não. Isso é que nos faz a gente ficar alegre, satisfeito, e cada dia mais seguro nesse propósito
Jesus é maior. Não tem nada, eu vou ali comprar uma porca ali, uma coisa, fazer um suco. Tá certo, mano. Tá certo. Mas quando quiser eu levo com você. Eu vejo você O sempre. senhor também, o senhor também. Então, meu amigo, honra e glória a Jesus. Então, Jesus está te convidando. O mal do ser humano é que ele se preocupa muito com a vida dos outros. O mal do ser humano é que ele se preocupa muito com o que vem acontecendo no meio religioso. Isso tem que acontecer, meu amigo. Jesus falou. Paulo também falou. Então não há como você se escandalizar, não. Jesus quer mesmo que tudo isso aconteça, para que os verdadeiros se manifestem. Há uma oposição contra o verdadeiro evangelho impuro, mas ele não pode prevalecer. Jesus disse que a porta do inferno não prevaleceria contra a sua igreja. A sua igreja, meu amigo, sofre, é caluniada, é perseguida, é procurado para ser assassinado. Aí na Nigéria, aí no Sudão, estão matando crente de cacho, de pitomba, crente sendo assassinado de metralhadora, lançado numa cova vivo, de cabeça para baixo, de cabeça para cima. Isso aí não é uma mentira, não, é real, é verdadeiro. Assim como aconteceu na Inquisição, na Idade Média, assim como aconteceu na igreja primitiva, que os crentes eram levados para a arena, era crucificado, era comido pelos leões, pelas leoas, era queimado numa fogueira. Assim também hoje vem acontecendo, não é só no Sudão, nem na Nigéria não, é no Irã, em tantos países muçulmanos que tem matado cristão. E aqui no Brasil, o único cristão que querem matar sou eu! Porque eu trago uma palavra de reconciliação, eu trago uma palavra com verdade, não é desacatando ninguém não, é para o bem dessa sociedade que despreza, que ama a violência, a imoralidade, o prazer de matar, de derramar sangue. Mais um tempo, enquanto eu estiver aqui, eu estarei pegando essa palavra. Pode cortar minha água, pode cortar minha energia, pode botar lixo na frente da minha casa, pode balançar o pênis para minha mulher, pode assediar e cantar a minha mulher, pode dizer que eu sou corno, pode dizer que eu sou ladrão, caboeira, mas eu não vou deixar de falar essa verdade não. Por conta dela já mataram minha mãe, por conta dela já mataram meu irmão, por conta dela já mataram o meu sobrinho e me mataram e Deus me ressuscitou. Eu tenho prova de que eles também me mataram e está aqui. E Jesus me ressuscitou. Mas a mensagem que eu estou trazendo para essa é que o diabo não tem prazer. Quem me matou, quem fez tudo isso, ainda há perdão. Se você aceitar Jesus Cristo, tudo que você fez será perdoado. E eu estarei de braços abertos para lhe abraçar. Eu estarei de braços abertos para lhe saudar com a paz do Senhor. Porque o verdadeiro cristão, ele nasce de novo. O verdadeiro cristão não nasceu, não foi da carne e do sangue, não. O verdadeiro cristão nasceu pelo Espírito Santo. O verdadeiro cristão, ele foi moldado em Cristo. O verdadeiro cristão não tem prazer de ver na miséria. O prazer do verdadeiro cristão não tem prazer de ver o cara sofrendo. O verdadeiro cristão não tem prazer de ver o cara num abismo e ele ficar calado, não. Ele tem que avisar que você está correndo risco, correndo perigo. Mas ele está aqui com a mão estendida. Porque a maior questão no lado literário não é você perder a sua vida, não. O maior problema do ser humano é ele ir para o lago de fogo, é ele ir para o inferno, é ele morrer sem Cristo. Estou te convidando, chamando você para o arrependimento, arrependei-vos e convertei-vos. E é chegado o reino dos céus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, em nome de Yeshua.